Oiê, gente, boa tarde. Eu tô aqui preparando meu almoço e senti de estar gravando esse vídeo aqui do dia em que o Espírito Santo me corrigiu. Então, já clica no curtir e já vem entender essa história, o dia que o Espírito Santo me corrigiu de algo que eu deveria ter começado a fazer e eu estava procrastinando. Então, eu espero que essa palavra venha ser edificada na sua vida e que você venha se alimentar da palavra do Senhor para esse dia. Para quem não me conhece, eu sou a Nayara Assunção, dona da Benícia Acessórios, e eu faço alguns devocionais, posto alguns vídeos aqui contando da história da minha loja, né, a Benícia Acessórios. E hoje o Espírito Santo trouxe a minha mente para estar falando com vocês sobre o dia que ele me corrigiu, o dia que ele chamou a minha atenção sobre o meu começar na loja. Eu só quero avisar vocês o seguinte, eu tô em casa fazendo almoço, lavando roupa e tem menino correndo pra todo canto, então assim, é super normal, tá? Porque eu empreendo em casa, mas eu preciso compartilhar com vocês sobre isso. E eu quero deixar um texto para reflexão que ele casa muito bem com a situação que eu estava vivendo, né? Eclesiastes 11, o 4, 11, 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Durante um tempo, o Senhor já havia me dado, né, o nome da loja, que seria Benícia Acessórios. E eu tava pensando, né, como que eu vou fazer isso, para que lado que eu vou, né, como que eu vou começar, porque no caso seria um recomeço. Eu já havia trabalhado com acessórios de cabelo antes, né, com laços infantis, mas eu não sabia por onde começar e o que fazer. E eu tava naquela angústia toda, sabe? Pensando como que eu vou fazer, da onde que eu vou prover para começar, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer, né? Por onde começar, né? Recomeçar. E aí eu tava naquela inquietação de alma. E eu lembro que eu tava fazendo café da manhã, sabe? Passando café. Tava naquela inquietação de alma, mas eu tava ali sozinha. E aí o Espírito Santo vai e me fala: você sempre espera o cenário perfeito para começar a agir. No que o Espírito Santo faz isso, me fala essa frase, eu volto ao passado. Eu tive uma visão, e nessa visão eu me vejo em uma das mudanças que eu tô fazendo na época que eu morava com a minha mãe. E nessa mudança, porque a gente mudou muito de casa, sabe? E nessa mudança, eu tô organizando aquela mudança e eu pego e falo, eu me vejo, o Espírito Santo me leva até essa lembrança e eu me vejo falando assim, agora a gente vai ser feliz nesse lugar, né? Então, todas as vezes eu colocava uma expectativa tão grande em todas as vezes que a gente mudava, porque, tipo assim, eu não vim de um lar estruturado, né? Eu fui abandonada pelo meu pai, então, assim, fui criada pela minha mãe, fui criada pela minha avó. Então, assim, não foi uma história fácil, não foi um caminhar fácil, né? Todo filho, ele quer pai e mãe dentro de casa, quer uma família estruturada, não quer ficar mudando de casa o tempo todo, passando por situações adversas. E ali naquela mudança, eu desejei, eu olhei assim e falei assim, não, agora a gente vai ser feliz. Voltei, gente, eu fui mexer a panela, que eu tô fazendo almoço. E aí o Espírito Santo, ele vai e me corrige. E ele pega e fala, né? Você sempre está esperando o cenário perfeito para fazer as coisas. E aí eu fui meditar nisso. E de fato, eu sempre fiquei esperando o momento certo para ser feliz. Eu sempre fiquei esperando o momento certo para fazer as coisas. Eu sempre fiquei esperando o momento certo para usar o perfume. Ou a melhor roupa. Porque eu sempre fiquei esperando essa tal dessa felicidade chegar e ela não chegava. E aí, quando o Senhor me deu a Benícia, né? Quando eu tive o sonho. Gente, sonho mais claro que esse não tinha, né? Porque eu já estava orando, pedindo um nome. E aí o Senhor confirmou um nome, me deu o nome Benícia. E aí o Senhor foi falando pra mim, tá na hora, começa. E eu sempre protelando, porque, mas eu não tenho as fitas pra começar.
Ah, mas eu não tenho um lugar perfeito para começar. Ah, mas eu não tenho sacolinha, eu não tenho produtos, eu não tenho nada para começar. De fato, eu não tinha. Mas o Senhor queria gerar em mim um milagre, como Ele ainda tem gerado. Porque a Benícia, eu entendo que a minha loja, ela é algo que vem do Senhor para mim. É algo que nasceu primeiro no coração dele para depois vir no meu, sabe? E eu vejo que eu estava impedindo o agir do Senhor na minha vida. Muitas vidas já foram alcançadas através da Benícia e não é só acessórios. É como eu sempre falo, são laços que contam histórias. Eu participo de momentos especiais junto com as minhas clientes. E eu tava enrolando. E eu tava dando desculpa, procurando o tal do momento perfeito. E esse momento perfeito, ele não chegava. E o Espírito Santo me corrigiu, assim. E quando eu parei para pensar, realmente, eu tava atrasando demais o agir do Senhor sobre a minha vida. E talvez tenha alguém aqui nesse vídeo que vai ouvir esse vídeo e que já tá com tudo planejado na sua mente, mas fica dando desculpas assim como eu. E eu falo, dá o primeiro passo que o Senhor dá o chão. A fé é crer naquilo que a gente não vê, e de fato a gente não vê certas coisas. A gente só tem a convicção que vai dar certo, que o Senhor está conosco. Mas o medo do fracasso, o medo de não dar certo, o medo do comentário do próximo, ele limita muito a gente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fala sobre isso lá eu acho que em Hebreus. É impossível agradar a Deus sem fé. E o Senhor tinha me dado, né, o nome da loja. E eu tava enrolando. E eu ficava procurando, e aí comecei. Era para mim ter começado antes de dezembro do ano passado, antes de 2024, né? Antes de dezembro de 2024. E aí não, espera passar tal data, né? Não, espera passar no Natal. Não, espera passar Ano Novo. Não, espera isso. Até que o Espírito Santo foi e me deu essa puxada de orelha. E aí eu comecei a minha loja em 20 de janeiro de 2025. E de lá pra cá tem sido um grande desafio, não vou mentir. Porque eu estou na total dependência do Senhor. Totalmente dependente daquilo que o Senhor quer pra minha vida, sabe? Não é sobre mim, é sobre Ele. Mas eu tive que lançar fora o meu medo. O meu medo de, mas o que vão achar de mim, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? E o Espírito Santo, ele trabalhou muito em mim e trabalha até hoje, sabe? Porque às vezes esse medo volta, né? De pensar assim, cara, mas será mesmo que isso é pra mim, sabe? Será que eu tô fazendo direito? Não é perfeição que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente se posicione. Eu precisei me posicionar, porque senão eu não tinha lançado a Benícia Acessórios, eu não tinha começado a empreender, eu não tinha tido os clientes que eu tenho. E claro, para mim é um recomeço. Gente, eu estou reconquistando clientes, conquistando novos clientes. As minhas clientes do ateliê, elas não deixaram de comprar laços. Elas só foram comprar laços de outra pessoa. Então agora eu tenho que correr atrás, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter novidades. Então, assim, é um trabalho contínuo. Então, assim, eu tive que lançar fora o medo para caminhar diante daquilo que o Senhor queria para minha vida, porque eu havia orado, eu tinha pedido para o Senhor, Senhor, eu quero algo para me fazer em casa. Me dá a oportunidade de trabalhar porque eu quero sustentar os meus filhos. Porque nunca foi propósito meu sair fora do meu lar. Gente, eu não consigo me ver fora do lar. É porque é preguiçosa, não. Não é sobre isso. Porque eu sou mãe de 5 crianças. O meu filho mais velho, ele é autista, então ele faz terapias. Então, assim, eu não poderia pegar a minha responsabilidade de mãe e jogar nas costas de outra pessoa. E outra, como eu sempre falei com meu marido, eu quero criar os nossos filhos, eu quero passar os nossos valores, eu quero criar uma base sólida para eles, porque eu não vim de um lar estruturado. Então eu quero passar isso para os meus filhos, sabe?
de valores, ensiná-los debaixo da palavra, sabe? Então, assim, é um desejo do meu coração criar os meus filhos assim. E nunca foi um desejo meu deixar os meus filhos nas mãos de outras pessoas, porque eu vim disso. Não foi fácil, gente. Quando a gente não tem que sobreviver, porque foi o que aconteceu com a gente, comigo, com os meus irmãos, a gente escuta coisa demais das pessoas. As pessoas são muito maldosas. Então, assim, às vezes a gente ouvia comentários das pessoas agindo de uma maneira ruim com a gente, como se a gente fosse encostado, como se a gente não tivesse valor, sabe? E eu não queria isso para os meus filhos. Eu queria que os meus filhos fossem criados juntos comigo e com o pai deles, né? Para que a gente tivesse uma família sólida. E é o que eu e o meu esposo estamos fazendo, né? Criando eles debaixo da presença do Senhor, dando amor, dando carinho, dando apoio, acolhendo eles, criando eles como herança, né? Aquilo que o Senhor nos deu. E o que eu quero falar com vocês em relação a esse vídeo é sobre isso, sabe? Às vezes a gente fica nessa de esperar o momento perfeito, ter a coisa certa para começar a empreender. E não é assim, gente. A gente precisa dar o primeiro passo. Porque como que a gente vai gerar um testemunho se a gente já chegar lá no alto? Não, a gente tem que caminhar, são processos, né? E a gente vai caminhando e o Senhor vai dando graça. E eu tô no processo, eu tô compartilhando com vocês, assim, realmente aquilo que eu tô vivendo. Não é todos os dias que as coisas fluem na minha loja, não. Tem dias que eu não vendo, tem dias que eu vendo bastante. Mas o Senhor tem me dado um aprendizado, assim, muito grande, porque eu estou vivendo na total dependência do Senhor. E não é só sobre a loja, é sobre um cuidado do Senhor comigo, sobre cura interior, sobre propósito. E eu vejo que a Benice, o propósito dela não é só os laços, mas assim, de propagar o Evangelho, sim, de falar de Jesus, porque não tem como eu empreender e não falar de Jesus. Eu não consigo desvincular, eu preciso falar de Jesus, porque é Ele que tem me dado graça, me sustentado, me direcionado, né? As minhas orações, eu sempre peço para que o Senhor me direcione, que eu venha ser bênção na vida das minhas clientes, que assim como as minhas clientes estão sendo bênção na minha vida, eu sempre peço para que o Senhor venha estar me direcionando em tudo, sabe? Então, assim, eu não vejo que tem como eu empreender sem Jesus, eu preciso dele, preciso. E como eu tenho aprendido, sabe? A caminhar, a perseverar, porque eu preciso de muita perseverança, ainda mais no cenário atual. A gente precisa perseverar muito. 2025 tem sido um ano desafiador para o empreendedor, mas a gente não confia em homens e nem em cavalos, a gente confia no Senhor. E é o que eu tenho feito. E esse vídeo é para te motivar a não desistir. Vai lá e dá o primeiro passo. Não fique esperando o cenário perfeito, não. Crie o seu cenário perfeito. O Senhor quer gerar testemunho. E às vezes gerar testemunho, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair da procrastinação e se mover, né? E não é esperar que a semente vai florescer assim do nada. Não, ela precisa ser germinada, ela precisa ir para a terra, ela precisa ser regada. E assim é o nosso negócio, assim é o meu negócio. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a estar me seguindo aqui no canal. Eu vou estar sempre postando devocionais. Me siga nas redes sociais, Benice Acessórios, Pampa Anápolis. Vou deixar aqui tudo na descrição. E já curte e já se inscreva no vídeo. E tenha um bom dia. Tchau, tchau.